Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui iniciando mais uma semana. Que o nosso coração possa estar sensível à voz do Senhor, que Ele possa falar conosco de uma maneira profunda, alimentando a nossa alma, e que o nosso pedido seja que o nosso dia de hoje, essa segunda-feira, assim como toda a semana, nós possamos estar no centro da Tua vontade. Hoje estaremos lendo aqui o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Vamos iniciar então a nossa leitura nesse dia de hoje. O primeiro versículo vai dizer assim: Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrassem um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Aqui nesse início do capítulo 16, Mateus vai relatar que os fariseus e os saduceus começaram então a vir até Jesus pedindo um sinal do céu. Todos os sinais que Jesus já havia feito até ali não tinha sido suficiente. E eles ali pedindo que o Senhor fizesse algum manifestar da sua glória, algum sinal, que viesse, do céu, para que eles pudessem compreender que ele realmente era o Messias que ele se dizia ser. E o Senhor que faz essa referência. Vocês têm facilidade de olhar para o céu e quando o céu está ali avermelhado, mais claro, vocês falam, nossa, hoje teremos um dia bom, porque o céu demonstra, que o tempo está limpo. Quando vem ali à tarde ou o outro amanhecer, o céu está avermelhado por um lado mais sombrio, um céu mais escuro, e vocês então compreendem que vai vir tempestade. Aí ele vai dizer, como vocês podem olhar para o céu e conseguir compreender o tempo, a previsão, e não conseguem enxergar os sinais de tudo que Jesus já tinha feito até ali? Muito desses sinais, esses milagres, eles haviam presenciado, e mesmo assim eles não conseguiam interpretar que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, que nada do que Jesus operava ou fazia seria possível se ele realmente não fosse o Messias que veio direto do céu, do propósito do Senhor para a terra. Então o Senhor fala, essa geração é perversa, é adúltera, pede sinal e nada lhe será dado. O Senhor imagina que ele fala assim, não tem tempo a perder com quem não tem fé, com quem não tem essa sensibilidade de enxergar o meu propósito aqui na terra, a não ser o sinal de Jonas, que é aquela referência que nós já lemos aqui, quando Jonas ele vai ficar 3 dias no ventre de um peixe e depois ele retorna para cumprir o propósito de pregar, evangelizar a cidade de Nínive, e aqui é uma referência ao que Jesus passaria sendo morto, ficando morto 3 dias e ressuscitaria, a morte e ressurreição de Cristo, que era o maior sinal de que realmente ele era um Filho de Deus que veio trazer uma redenção a essa terra. E ali ele citou e saiu e retirou-se dali. Versículo 5 vai dizer, ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então aqui vai dizer que os discípulos passando para outra margem do lago,
Em algum momento ali eles perceberam que ninguém tinha levado pão. Provavelmente eles já tinham o costume de que quando eles saíam com Jesus, não sabia quanto tempo ia durar aquela viagem, aquele propósito ali para evangelizar, para pregar as boas novas. E aqui, não sei se alguém achou, Pedro vai levar. Não, acho que tá com Mateus, acho que tá com João. E quando deu por si, provavelmente a hora que deu fome, eles estavam olhando ali, né, o que tinham levado. Tá com você? Tá? Descobriram que não tinham pão, ninguém tinha levado pão. E aí, nessa ocasião, devido depois o diálogo de Jesus com os fariseus, com os saduceus, o Senhor aproveita aqui dessa oportunidade e vai falar para eles tomarem cuidado com esse fermento, né? Que, assim, que essas doutrinas, esses ensinamentos que pode fermentar, que pode trazer consequências muito sérias se eles não tiverem esse cuidado para analisar e não levar, né? Não tomar isso como base de orientação. Mas nesse momento, quem sabe eles estavam com fome ali, naquele trouxe ou não trouxe o pão, eles vão falar assim, nossa, o Senhor está falando isso porque nós não trouxemos o pão. Ele está falando do fermento do pão. E quando Jesus percebe aquilo, ele vai dizer, homens de pequena fé, eu acredito que o Senhor estava falando assim com as minhas palavras, vocês acham que eu estou preocupada com o pão? Vocês se esqueceram que pouco tempo atrás eu multipliquei em 2 passagens, em 2 momentos, 5 pães, 5 peixes, poucos pães, né? Essa é a referência certa. Poucos pães e poucos peixes para uma multidão de mais de 5.000 e a outra era multidão de mais de 7.000. Eu fiz abundância a ponto de fazer sobrar nos cestos. Que fé é essa de vocês, que vocês acham que o pão, a falta de pão para mim é problema? Aqui o Senhor está falando, quando nós olhamos para as adversidades da nossa vida, para a ausência daquilo que é necessário, o pão aqui representa o alimento necessário para o sustento deles. Nós, sem o alimento diário, nós não temos condições de sobrevivência. O Senhor está falando, essas coisas básicas, isso aí eu dou o suprimento, isso aí eu multiplico, isso aí é o necessário, isso jamais será um problema, isso eu faço milagre, eu não deixo vocês. Eu imagino o Senhor falando assim, quando foi que eu deixei vocês padecer de fome? Quando foi que isso foi problema? Ele está falando, estou falando de algo muito mais profundo. Olha para as coisas espirituais, vocês estão tão focados, preocupados com as coisas aqui da terra. Eu estou trazendo ensinamento para vocês da vida espiritual de vocês. Não é assim conosco? Assim como é com os discípulos? Estamos tão preocupados com as coisas aqui da terra, estamos tão incomodados que isso vive sendo diariamente tema das nossas conversas, das nossas preocupações, a falta do pão, a falta às vezes das vestes, a falta de recursos financeiros, tantas coisas nessa vida que às vezes toma os nossos pensamentos e nos traz angústia, preocupação. E o Senhor aqui fala para eles, vocês não se lembram, né, de tudo que eu já fiz, que eu operei? Que o Senhor possa nessa manhã nos fazer lembrar de tudo que Ele já fez por nós. Quantas vezes o Senhor já mostrou que Ele é Deus sobre a nossa vida? Quantos momentos em que parecia que era impossível, Ele foi a nossa provisão. Ele foi o nosso suprimento ali, Ele foi quem nos manteve, nos sustentou. Que essa não seja... que as adversidades dessa terra não sejam o que tanto nos entristece, nos incomoda e nos tira o foco das coisas espirituais. Aqui o Senhor vai falar, eu estou falando, né, dos ensinamentos. Aqui eles vão então compreender que o fermento que ele está falando não era do pão, era da doutrina. Nós temos que estar preocupados mesmo com as coisas erradas que estão sendo ensinadas nessa terra. Quantos ensinamentos sem fundamento bíblico, quantas ministrações, quantas linhas de pessoas têm seguido tantas coisas, principalmente nessa era tão digital, tanta pessoa falando de tanta coisa que não leva até Deus. É isso que nós temos que tomar cuidado. Quem tem sido referências para nós? Quem nós temos seguido? Quem nós temos usado como base de ensino? Nós temos que analisar, isso é bíblico? Tem base bíblica? É isso que nós estamos fazendo essa manhã, estamos analisando a palavra do Senhor. Essa é a única que não tem erro, essa é a única verdadeira, essa é a palavra do Senhor que nos conduz a um propósito espiritual. Versículo 13. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam,
Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também lhe digo que você é Pedro. Sob essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves dos reinos do céu e do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era Cristo. Aqui o Senhor, ele faz uma indagação aos discípulos. Contem para mim, vocês que estão aí, né, no meio do povo, o que as pessoas têm falado a meu respeito? Depois de todo esse período que eu tenho passado aqui, visitando algumas aldeias, ensinando, o que as pessoas falam a meu respeito? Aí eles vão dizer, uns falam que o senhor é João Batista, né, que ressuscitou dos mortos, outro que é Elias, ou que o senhor é como Jeremias, que é um profeta. Mas na verdade o senhor queria entender deles. Aí ele vai falar, e vocês? Acredito que o senhor fala assim, de todo esse período que eu tô aqui do lado de vocês, que eu tô ensinando, que eu tô manifestando a glória do Senhor no meio de vocês, o que eu sou para vocês? E aqui Pedro vai dizer, o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. O Senhor então vai dizer para ele, Pedro, bem-aventurado é você, porque o Senhor te revelou isso. Porque você, como ser humano, trazendo para o nosso dia, jamais conseguimos compreender que realmente Jesus é o Filho de Deus se não for algo dado para nós através do Espírito Santo. Se não for o Senhor que traz isso ao nosso coração, de que realmente Ele é o nosso Salvador. O nosso lado carnal, o nosso lado humano, jamais consegue compreender isso. Só uma pessoa direcionada, guiada pelo Espírito, consegue enxergar Jesus no seu verdadeiro propósito. Então ele vai dizer que eles não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. E a partir desse momento em que realmente ele viu que os discípulos, né, estavam conseguindo enxergar ele como o Messias prometido, aí ele vai começar a tratar os discípulos de uma maneira diferente. Até aqui Jesus estava falando por meio de parábolas, mas aqui, a partir do versículo 21, Jesus começa a revelar para os seus discípulos o plano da redenção. Aí no versículo 21 vai dizer assim, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, o mesmo Pedro que o Senhor falou que o Espírito já tinha revelado para ele que ele era o Messias, olha aqui a fragilidade humana. O mesmo Pedro vai chamar Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O mesmo Pedro, o mesmo homem que há pouco tempo estava sendo revelado pelo Espírito, aqui deu brecha para que fosse influenciado pelo próprio diabo. Quando Jesus começa a revelar esse projeto, esse plano de redenção, como seria ele, isso trouxe um espanto aos discípulos, porque até ali eles só viam as maravilhas que Jesus operava. Até ali, eu acredito que eles ficavam esperando o ápice do ministério de Jesus, quando Jesus tomaria o poder de Roma, quando ele faria justiça de uma maneira militar em favor dos judeus. Mas quando ele vai contar que o plano é que ele volte para Jerusalém, que ele seja entregue para aqueles religiosos que estavam o perseguindo e que ele seria morto e ressuscitasse ao terceiro dia, acredito que quando eles ouviram a palavra que ele seria morto, eles nem se deram conta do que Jesus estava querendo dizer de ressuscitar ao terceiro dia. Tanto que lá no final do evangelho nós vamos entender que os discípulos nunca compreenderam esse plano. Eles nunca, quando Jesus morre, eles ficaram tudo meio dispersos sem entender, porque não compreenderam realmente o propósito da ressurreição. Então aqui, quando Pedro olha para aquilo, provavelmente eu acho que Pedro focou naquilo e falou assim, como assim?
que vai acontecer? O que vai ser de nós? Como você vai ser morto? Como um rei, como um redentor, como um mestre, de repente, vai conseguir alguma coisa através da morte? A morte é o fim. Então, ele aqui, já dando, né, o inimigo agora entrando na mente dele, isso não é possível, isso não pode, vocês não podem aceitar um trem desse, não tem cabimento. É quando a gente está focado tanto nas coisas dessa terra, não faz sentido. E quando o inimigo começa a ter liberdade de trabalhar o nosso coração, que aí ele vai chamar Jesus, né, num canto e vai dizer assim, não é possível, isso não pode acontecer, que o Senhor não permita, né, isso de modo nenhum. Aí é onde Jesus vai repreendê-lo, sai da minha frente, Satanás, você para mim é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Nesta manhã, eu queria te perguntar, e você? O que você diz ser Jesus na tua vida? E o que você tem levado em consideração? O que ele pode fazer para você aqui na terra ou verdadeiramente o que ele já fez por você, morrendo naquela cruz e te reservando um lugar no céu? O seu coração está mais voltado para onde? Aqui para baixo, das coisas aqui que são passageiras ou para as coisas que são do céu? A palavra do Senhor fala, olha para o céu, buscai as coisas que são do alto, que são do céu. Se a gente focar demais no que a gente pode ter aqui, conquistar aqui ou fazer aqui, de repente nós podemos dar uma brecha para que o inimigo comece a falar no nosso coração e na nossa mente. Nós temos essa fragilidade. Tem dias que nós conseguimos compreender as coisas espirituais de uma maneira muito grande. Nós sentimos a presença do Senhor, nós nos entregamos a Ele. Tem dias que tão preocupados com as coisas dessa terra, quando a gente percebe que as coisas fugiu do controle, a gente fica tão ali apreensível, que a gente começa a esquecer que tem um céu reservado para nós e aqui com as preocupações nós começamos a dar legalidade para que o inimigo venha trabalhar através das nossas vidas. Que possamos ser vigilantes, né? Pedindo para o Senhor nos dar esse discernimento de escutar uma única voz, a voz do Senhor sobre o nosso coração. Então aqui na parte do versículo 24 é uma das passagens também que eu acho uma das mais lindas das Escrituras. O Senhor vai falar do verdadeiro propósito, do verdadeiro chamado que Ele faz para nós. Então ele vai dizer, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. É se alguém quiser, não é obrigado, nós temos a escolha. Ele nos deu a vida e nós fazemos da nossa vida o que a gente quiser. Mas quando a gente entende que nós por nós mesmos não temos condições de salvação, que Ele é o único caminho que nos leva até Deus e quiser ir após Ele, seguir Ele nesse caminho, Ele vai dizer, então não é de qualquer jeito. Negue-se a si mesmo. A maior renúncia que nós precisamos fazer é dos nossos impulsos, das nossas vontades, do nosso querer. É entender que não é nós que controlamos mais a nossa vida, é Cristo que tem que viver dentro de nós. Então é negar a nós mesmos, é tomar a cruz e seguir. Cruz está falando aqui que a vida não é fácil. O Senhor Jesus levou a verdadeira cruz por nós, o sacrifício, Ele se doou a nós. Mas nos nossos dias, diariamente, nós temos também que tomar a nossa cruz, essa cruz de renúncia, de olhar para Jesus, o que Ele fez por nós e seguir Ele. Aí Ele vai dizer que o que para a lógica humana, para esse mundo, para esse sistema, não faz sentido. Ele vai dizer, pois quem quiser salvar a sua vida, tem que perderá. E quem perder a vida por mim, esse a achará. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino, até que muitos desses não morreram, até que viu o Senhor estabelecer o reino dele aqui na terra, através do Pentecoste, quando desceu a descida do Espírito Santo, revestiu eles e eles iniciaram ali pregando a palavra do Senhor, eles compreenderam o reino de Deus. Mas aqui vai dizer que quem quiser ir após o Senhor tem que estar pronto a perder a vida por ele. Quantas pessoas pagando caro, se promovendo para ganhar vida, no sentido assim, para dar sentido à vida. E o Senhor está falando que o verdadeiro sentido é perder a vida por amor a Ele. É se render, se entregar por amor ao Senhor. Esse sim, no final de todas as coisas, vai perceber que valeu a pena
toda a vida porque dedicou a vida ao Senhor. Vamos fazer uma comparação assim. Hoje nós vemos tantas pessoas no nosso mundo fazendo tudo que tem vontade, vivendo uma vida de prostituição, entra e sai de casamento. Não, eu senti vontade, tem até um slogan nesse mundo, nossa, se te faz feliz, não é pecado. Essa frase só se for assinada por Satanás, porque a palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso e que a verdadeira felicidade é a renúncia, é o negar-se, é buscar ir até Cristo e cumprir o propósito dele, é viver uma vida segundo Cristo nos ensinou. É aquele que perde, porque aparentemente aquela pessoa que quer viver uma vida diante do propósito, ela está perdendo a vida aqui. Muitos vai falar assim, ela não curte, ela não aproveita, ela não faz o que ela tem vontade, é uma vida de renúncia, mas mal sabe essas pessoas que um dia que terão que prestar conta diante de Deus vão perceber que eles perderam sua vida, se gastando aqui nas suas próprias paixões, nos seus deleites, nos seus impulsos, e nada disso traz sentido para a vida. Uma pessoa que vive uma vida desenfreada de cumprir tudo que tem vontade, no fim do dia, que põe a cabeça no travesseiro, a única coisa que tem é um vazio. Porque o único que preenche a nossa vida é Jesus. Aquela sensação de Senhor, a vida não tá fácil, mas o Senhor tá aqui, ó. E isso é o que me importa, o Senhor está comigo e isso tem me preenchido. Então, aqui no finalzinho ele vai falar de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Quantas pessoas ganharam tantas coisas nessa vida e cometeram suicídio? Pessoas de alta sociedade, pessoas ricas que acabam buscando ali acabar com a sua vida porque a vida perdeu o prazer, perdeu o sentido. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Chegar no final de tudo que vai prestar conta diante de Deus e não conseguiu ter a alma salva por Jesus Cristo. Aí quero frisar essa parte. Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? O que nós podemos oferecer ao Senhor em troca da nossa alma? Nada. Só Ele que se ofereceu, se doou por nós, que morreu em nosso lugar, que naquela cruz pagou o meu e os seus pecados. Que possamos então, no finalzinho dessa leitura aqui, falar para o Senhor, nos ensina a viver uma vida segundo o teu querer, a renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e te seguir. Esse é o propósito da nossa vida que o Senhor tem para mim e para você aqui nessa terra. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa segunda-feira, esse início dessa semana, já sendo orientada aqui pela tua palavra. Nos ensina, Pai, a ter uma estabilidade espiritual, de reconhecer que tu és o Filho de Deus sobre a nossa vida constantemente. Que não possamos dar brechas ao espaço ao que o inimigo venha trabalhar em nossa mente, porque ele tenta, mas como Satanás tenta colocar a nossa fé em fragilidade, nos fazer desconfiar ou duvidar do que Deus tem feito em nossas vidas, que possamos firmar a nossa fé na tua palavra, lendo, meditando em tua palavra constantemente, guardando ela em nosso coração para não pecar contra ti. Que possamos verdadeiramente desejar seguir o Senhor, negar a nós mesmos todos os dias, fazer as renúncias e reconhecendo que só o Senhor é o caminho, que tu és o pastor que nos conduz aos braços do Pai. Nos ensina a descansar em ti e buscar viver uma vida, Senhor, segundo os teus propósitos. Esse é o meu clamor aqui nesta manhã. Nos dê uma semana abençoada. Dai-nos livramento, direciona os nossos passos, cuida das nossas famílias, cuida do lar, da vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse vídeo, Senhor, que o teu Espírito é quem conduz eles até aqui. Que esse propósito de ler a Bíblia diariamente tenha sido canal de bênção na vida deles como tem sido na minha. E seja conosco, meu Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de mais um dia, de mais uma semana. Nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos. Nos ensina a sermos cautelosos com o fermento dos ensinos dos nossos dias, a saber filtrar verdadeiramente qual é a palavra que vem do céu. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa te conceder um dia abençoado e uma semana cheia da presença do Senhor. Amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui. Fique com Deus.